Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao Filho Próspero, o podcast Filho Próspero. Aqui nós falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre inteligência financeira, desenvolvimento pessoal, tudo isso à luz da palavra de Deus. E hoje estamos aqui com um formato diferenciado do que nós costumamos fazer. Eu tenho o privilégio de estar conversando com duas pessoas, um está em Portugal, outro está na Espanha. A Península Ibérica está bem presente, fazendo bem presente no canal Filho Próspero, e estamos com o pastor Urbano. Foi uma pessoa que abriu as portas para a gente, né? Deus usou ele para nos abençoar grandemente, cedendo o estúdio. Foi ali onde o Filho Próspero começou, na Vila Curuçá, em São Miguel Paulista. E hoje nós temos o privilégio de conversar com ele, pastor, empreendedor, várias ideias. O cara é Masterchef. Tem Instagram de culinária, trabalha com obras, tanta coisa que esse cara faz, é hoster, tanta coisa, e nós temos o privilégio de conversar com ele. Estou muito feliz porque o Thiago está aqui hoje apresentando o podcast juntamente comigo, né? O Filho Próspero, depois de um bom tempo aí, cada um fazendo um episódio separado, hoje nós estamos aqui juntos. Então, muito obrigado, pastor Urbano, muito obrigado, Thiago. Deus continue abençoando vocês, e passo a palavra aí para o Thiago, após o Urbano já está com a palavra também. Primeiramente, quero agradecer ao pastor Urbano, né? É o primeiro episódio nesse formato, e ninguém melhor do que ele, né, para estar aqui. É uma pessoa que nós somos muito gratos por ter aberto as portas para o podcast Filho Próspero. É uma pessoa com um coração gigante, então, pastor Urbano, fique à vontade. Eu gostaria que você já começasse se apresentando, falasse de você, da sua esposa, filhos. Conte um pouco sobre a sua história, pastor Urbano. Eu primeiro quero agradecer vocês pela oportunidade, eu que sou grato, né, pela oportunidade de a gente poder estar levando um pouco do que a gente tem vivido, da nossa história, através do Filho Próspero. Eu lembro até hoje da primeira conversa com o Thiago, né, em um dos eventos que a gente promoveu aí no Brasil, que foi o Pode Crer, né, o primeiro concurso de rap e trap do Brasil, né? Então, assim, foi muito bacana. E aí ele me procurou ao final, falou do projeto, marcamos, conversamos, e para mim foi um privilégio poder abrir as portas do estúdio do Pode Crer Urbano para receber o Filho Próspero lá. Antes era um curso, virou um formato de podcast, né? E foi muito bacana, porque ali a gente às vezes fala assim, poxa, que nem vocês falam, oh, obrigado pela oportunidade e tal, mas na verdade vocês que me deram a oportunidade, né? Vocês que me deram a oportunidade, e tantas pessoas que passaram por ali, e muitas vezes eu aprendi de graça, né? Eu aprendi de graça, estando ali atrás, operando ali, às vezes ali nos bastidores, operando a transmissão, mas eu aprendi muito. Quantas pessoas conheci ali, quantos aprendizados. Então, eu que sou grato, né? E também eu quero expressar aqui o privilégio de poder estar falando com vocês, né? Isso aqui conecta história, isso aqui conecta aprendizado, isso aqui conecta propósito, isso aqui conecta vida de Deus, né? Porque isso é vida de Deus, é ter comunhão, ter unidade uns com os outros. E então, primeiro eu queria fazer esse agradecimento. Vocês já me apresentaram, eu sou Urbano, meu nome é Urbano Godoy. Também tem o título de pastor, né? Porque isso é um título que nos dão. E sou muito grato a Deus por esse privilégio, né, de poder ter esse título honroso, né? Sou pastor há já mais de 10 anos, à beira de uns 13 anos já como pastor, ou mais. É que eu me perco nessas datas aí, eu não me apego tanto a essas datas, mas já há algum tempo, já mais de uma década. Sou casado com a Karina Lucena, a pastora Karina,
que é uma mulher de Deus também. Deixa eu só. O povo gosta de ligar para a gente nessas horas, né? Pai de 4 filhos, homens de Deus, já são homens, já tem filho casado, né? Então, são homens de Deus, estão crescendo a cada dia na graça, no conhecimento. E eu louvo a Deus pela família que tenho. Como empreendedor, é até difícil meio que enumerar, né, algumas coisas, mas como o Saltério diz, né, no ramo da música, no ramo da... Como que seria isso que a gente faz aqui, né? Hoster, né? Hoster, apresentador. Hoster, e cada ideia que passa na cabeça, que Deus dá na cabeça, a gente fala, Senhor, dá para executar, a gente vai para cima, né? Se é preciso trabalhar com mão de obra, a gente trabalha com mão de obra. Aqui na Europa mesmo, é o que a gente mais faz, né? É trabalhar com a mão de obra, como eletricista, como encanador, e aí sucessivamente. E, pastor, a primeira pergunta é: quanto tempo o senhor está casado? Quanto tempo eu estou casado? Sim, porque hoje, pastor, hoje tem muitas pessoas que se separam muito cedo, né? Separam muito cedo, casam. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, né? Porque eu sei que o senhor tem bastante tempo de casado, não sei quanto, mas eu sei que tem bastante. Eu gostaria que o senhor compartilhasse isso, porque acredito que vai agregar para as pessoas hoje. Pois bem, vamos lá. Eu tenho 10 anos de casado, né? 10 anos de casado é uma história muito, muito longa e bonita, né? Mas eu também, tive o meu primeiro casamento, fiquei 14 anos casado. A gente fala assim, poxa, mas um pastor que se separou, a gente não separa porque quer. Eu posso dizer abertamente que eu batalhei muito pelo meu casamento, pela família. É uma coisa que eu prezo muito, é a família. É a família. Mas a Bíblia mesmo diz que não tem como 2 andar juntos se não estiver em concordância. E casamento é uma via de mão dupla, né? Ela tem que haver essa concordância. É a entrega. A Bíblia fala para o homem, a obrigação de amar é do homem. Sim. Mas a mulher também ela é incumbida de suas obrigações, né? Dos seus, como eu posso dizer, tem o seu papel. E o papel da mulher é fundamental, né? E aí estou no meu segundo casamento, onde eu posso dizer que sou completo. Glória a Deus. São 10 anos, cara, mas parece que eu conheci ela ontem. A mão ainda treme, soa, o coração acelera, é algo surreal. É algo surreal. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo, pastor. Ficamos felizes de saber. E na sua vida de empreendedor, pastor, quais são os maiores desafios ou os maiores aprendizados? Porque se tem uma coisa que sempre quando eu montei a Zora, né, quando eu montei a empresa Zora, eu ficava pensando e ouvi uma história lá dentro do podcast que você falou, né, que eu montei a Zora depois do podcast, né, não sei se o senhor se lembra, que a empresa Zora foi montada, mas a sua persistência me chamou a atenção, né, porque eu particularmente falando, né, tem hora que a gente pensa, chega, já deu, já vou ficar tentando várias coisas não, né, vou ficar numa coisa só e tá bom, né? Então, compartilha com a gente essa sua visão persistente, né? Essa garra que você tem, ou como dizem aqui na Espanha, essa gana. Sim. A parte do empreendedorismo é algo que sempre me chamou a atenção. Porque é um sonho de todo menino. Quer ser alguém. Você quer ser alguém? Você trabalha para os outros e você vê, às vezes, o patrão, você está lá trabalhando, o patrão está indo para uma viagem para Vegas, para Londres, para Paris, seja para onde for, ou para um resort, e você fala assim, poxa, eu trabalho e não tenho condições de poder ter esse lazer, né? Porque às vezes a gente fica desesperado para chegar ao final do ano, quanto CLT,
para pegar o 13º, umas férias, para quê? Quitar contas. Essa é a realidade da população. Essa é a realidade do ser humano, do brasileiro, principalmente. Sim. E eu sempre falava assim, não, eu preciso ser patrão. Eu preciso ter o meu negócio, eu preciso fazer alguma coisa para mim, né? E eu mesmo, quanto CLT, eu já tinha uma mente de patrão. Os outros falavam, não, porque o patrão isso, porque o patrão aquilo. Eu falo, gente, ele tem que gerir uma empresa. Né? Ele ganha, ele tem os seus benefícios para isso, ele lutou para isso, ele investiu dinheiro, ele investiu tempo, ele investiu vários recursos. Então, se coloque no lugar dele, se você fosse patrão e o seu funcionário chegasse atrasado, você pagaria pelo atraso do seu funcionário? Não. Eu falei, então, por que você quer que ele pague pelo seu atraso? Né? Então, eu já pensava, eu já fui... O primeiro passo foi moldar a minha mente, mudar a minha mentalidade. Primeira coisa que a gente tem que brigar é com a nossa mentalidade, porque o sistema, ele tende a nos escravizar, né? A gente vê muito aí, acho que não vamos entrar no cunho político, Melhor mas não, melhor não. a gente vê o que um exemplo, a esquerda, o socialismo faz. O capitalismo não presta isso, aquilo, outro, mas os caras usam relógio de milhões, bolsa de milhões, sapato de milhões. Né? Isso é o capitalismo. Qual país no mundo que você viu que o capitalismo afundou o país? Né? Então, o que é colocado? Um exemplo, a gente vê isso na história. O que Roma fazia? Existia um ditado até que se dizia, de pão e circo. Não é isso? E acalmar a multidão que queria ali se revoltar porque estava passando fome, estava passando isso e tudo aquilo. Então, por alguns momentos, nossa, o imperador é o cara, o imperador ele deu pão para a gente e deu animação, tirou aquela tristeza. Isso desde que o mundo é mundo, desde os seus primórdios na história, a gente vê que é feito isso com a mentalidade das pessoas. Então, as pessoas têm uma mentalidade, um exemplo, a minha irmã hoje, ela empreende, começou a empreender aqui em Portugal. Massoterapeuta de primeira, com cursos, estudo, muito bacana. E falava para ela assim, monta sua clínica no Brasil, faz não sei o quê. Não, eu prefiro trabalhar para os outros. Como? Né? Eu falava assim, muda sua mente, você pode... As pessoas estão ganhando dinheiro em cima do seu trabalho, daquilo que você estudou e pagou para aprender. Não, prefiro... É aquele negócio, é seguro. Sim, Né? sim. Não, só que esse seguro tem um teto. Você ganha o salário ali e acabou. Tem um teto. Quando você empreende, você faz o seu teto. É o quanto você é ambicioso, né? Ai, ambição não é de Deus. Não, ganância não é de Deus. A ambição, meu amigo, pode ir seguro que Deus está no negócio. Porque a ambição te leva a trabalhar para conquistar, né? Então, o primeiro passo foi eu mudar a minha mente. Eu lembro como hoje eu trabalhava no comércio, numa loja de ternos na Vila Matilde, aí na Zona Leste do Brasil e de São Paulo. E um dia veio na minha cabeça, começou uma onda de açaí. Quando começou a bombar mesmo no Brasil. E aí eu fui num lugar e o cara fez um açaí na tigela, com as frutas tudo desenhadinho, bonitinho. Eu falei assim, eu tenho dom para isso. Aí procurei um local próximo da igreja, da comunidade de fé a qual eu congregava. E eu falei assim, porque o meu primeiro público já está ali, o povo me conhece. Sim. Procurei um lugar, consegui um lugar. Só que o lugar estava destruído, cara. Estava destruído. Cheguei no meu patrão na época, falei, me manda embora. Preciso do dinheiro da rescisão, vou montar meu negócio, tal. E aí eu comecei. Comprei
balcão refrigerado, comprei freezer, comprei todo, comprei isso, e eu desenhei na minha mente como seria o espaço. E eu comecei a investir, reformar, e eu mesmo comecei a fazer algumas coisas, o dinheiro não deu, cara. Paguei o calção do lugar, né? Paguei o aluguel, pagando as contas e tal. Deixei o lugar bonito. Mas eu não sabia administrar, eu tinha só um desejo, só tinha um sonho. Eu já tinha transicionado a minha mente. Então eu juntei a transição com o meu sonho, minha vontade e fui. Só que eu não soube administrar. Faltava algumas habilidades, né? Faltava saber quanto que eu iria gastar para fazer o local, tal, tudo, para depois eu pedir a demissão e ver se o meu dinheiro ia dar. O último passo seria pedir a minha rescisão. Sim. Esse é o último passo, mas esse foi o primeiro que eu dei. E aí eu falei, Jesus, e agora? E aí não tinha R$1 sequer para poder comprar uma bala para pôr. E montado. E aí eu peguei, conversei com esse patrão, esse ex-patrão, que era um amigo, eu falei, e era perto de fim de ano, ele falou, eu preciso de um extra aqui, então... E eu fui para lá e comecei a trabalhar, eu falei, 2 mesinhos aqui, eu consigo suprir o aluguel e já entrar com material, e aí eu saio fora. Aí fui. Cara, fui trabalhar. Nesse período que eu fui trabalhar lá, a proprietária do espaço locou para outra pessoa. E eu tinha pedido para ela essa carênciazinha. A mulher me sacaneou, cara, mas até aí, falei, não deu certo. Mas tudo bem. Desistiu, Urbano? Não. Comprei uma barraca de pastel e montei um pastel na frente da minha casa. Aí eu trabalhava à noite e durante o dia eu vendia pastel. Começava por volta das 11h30, meio-dia, era o horário que dava um picozinho, eu vendia pastel na porta de casa, cara. Só que aquele negócio, passava uma dificuldade, pagava aluguel, tinha que suprir filhos pequenos. Então, o que eu fazia no pastel, eu tinha que repor mercadoria, acabava um gás, compra um gás, queima o chuveiro, compra o chuveiro, e nunca ia. Eu falei, Mas o interessante de tudo isso, eu fui quebrando a cara, mas eu fui tomando aprendizado. Eu fui aprendendo com os erros, mas a coisa mais importante é não desistir. Eu tenho uma frase que eu fiz um post numa das minhas páginas do Instagram, que eu coloquei assim, sempre vai ter alguém dizendo que você não pode, que você não é capaz, que você não vai conseguir. Sempre vai existir. Mas tome cuidado para que esse alguém não seja você. Muito Então, boa frase. eu nunca me permiti dizer para mim que eu não vou conseguir. Você chegou onde você quer como profissional, como empreendedor? Não. Vocês conheceram, eu tive uma orquestra aí no Brasil, um coral e orquestra muito bom, coral e orquestra real, sempre entreguei o melhor. Ele teve uma ascensão, logo quando ele começou a ascender, veio a pandemia, e ao retorno da pandemia eu ainda voltei devagar, mas aquele período foi muito de pancada para a gente, né? Porque foram praticamente 3 anos que nós ficamos parados. A área da música, de eventos ficou parado. Foi o primeiro a parar, o último a voltar. Então aquilo me desanimou e eu falei assim, poxa. Só que perto da minha vinda aqui para a Europa, eu iria voltar com a orquestra, mas eu estava programando para voltar com ela num outro nível. Eu falei, não, eu vou retornar porque eu gosto disso e a gente é bom no que faz. Então, eu preciso retomar. Mas agora eu vou vir com um gás novo.
Porque tem horas que as pessoas convencem um pouco a gente de que a gente não vai conseguir. Tem hora que E as pessoas de tanto falar, né? Rock, né? Do Rock Balboa. Não é o quanto você apanha. É o quanto você apanha e ainda assim fica de pé, né? Então, essas coisas que sempre me motivaram a não desistir, porque eu falo, o melhor de Deus é pra gente. Nós temos a garantia de que Deus tem o melhor para nós. Basta saber qual é o momento, né? Mas eu posso dizer uma coisa para vocês com toda a garantia, e eu vou parar de falar aqui porque tem muita história. Com toda a garantia, eu sou um cara super realizado. Porque ainda que não dá certo no nível a qual eu esperava, eu realizei. Sabe alguém falar assim, Pedro afundou, mas ele andou sobre as águas, cara. Não importa se foi 1 passo, 2 passos, 3 passos. Ele andou. Eu não andei nas águas. Mas tudo que eu tive vontade de fazer, eu fiz. E fui feliz, fui realizado em tudo. Esse é o ponto importante. Isso é prosperidade. Você ficou rico com a orquestra? Não. Mas todo projeto que eu fui contratado, que eu idealizei, que eu quis colocar em prática, eu coloquei. Fomos muito homenageados, nos agradeceram muito pelos trabalhos que nós fizemos, nunca tive uma reclamação, nunca tivemos um ponto negativo em nada do que fizemos. Tiago acompanhou o Pode Crer concurso. Sim. Vocês acompanharam aí de perto o Pode Crer concurso, onde nós demos premiação, tudo no 0800. Primeiro lugar ganhou um prêmio de R$3.000, clipe gravado, música gravada em estúdio, tudo profissional. Ganhou com os nossos parceiros roupas, vouchers de roupas. Fora, eu fico acompanhando a galera até hoje no Instagram e eu vejo de onde eles saíram, onde eles estão, tudo, e foi muito bom. Eu me sinto realizado, sabe? Essas coisas para mim é prosperidade. Essas coisas para mim é levar o nível do empreendedorismo além daquilo que é dinheiro. E eu acho que é meio que um resumo, né? É o começo, né, pastor? É o começo. Antes de eu fazer aí a continuidade, que você me deixou curioso com algumas coisas, vou perguntar para o Júnior. Júnior, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, de perguntar? Olha, eu anotei algumas coisas de lições. Anotei aqui, primeiro, a mudança de mentalidade. Foi por onde o pastor disse que começou, mudança de mentalidade. E aí, alguém pode estar assistindo e perguntar, como que eu posso fazer isso? A melhor maneira de mudar a mentalidade é lendo a Bíblia e praticando. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Então, a mentalidade, a diferença entre ambição e ganância foi outra lição que eu anotei aqui, porque a ganância é o amor ao dinheiro, justamente isso que é condenado pela Bíblia, o amor ao dinheiro. E a ambição não, é a melhoria, é o desenvolvimento pessoal, você querer o melhor para sua família, assim como Deus quer o melhor para nós. E a questão da administração, mudou a mentalidade, tudo bem, mas uma coisa que o Tiago sempre fala, sempre cita Jesus, quando Jesus disse, olha, vai construir uma torre, sente-se primeiro, anote todos os gastos, vê se você vai conseguir. Então, tudo que o Urbano está falando, o pastor está falando, são coisas que você que está assistindo a gente, está ouvindo de uma pessoa que viveu, não só a teoria, mas a prática, e pode falar com muita propriedade para a gente, essas lições, mudança de mentalidade, essa diferença da ambição e da ganância, a saber administrar, e uma coisa que eu escrevi aqui, persistência, não desistir. Essa frase aí, que muitos vão desistir, com certeza, mas que não sejamos nós
um desses, né, como falou aí, não seja você um desses, né, falando aí para quem está nos assistindo, foram assim, esse pouquinho de conversa a gente já pôde extrair muita lição e muito aprendizado. Só esse aí, queria comentar isso, Thiago. Top demais, top demais. Quer falar, pastor? Uma das coisas que eu sempre cito nos meus sermões, eu faço sempre questão de trazer coisas do dia a dia, né? Meio que criando uma parábola, né? Mas uma parábola real, algo que a gente vive mesmo. E existe um filósofo francês, René Descartes, que ele vai dizer que penso, logo sou, ou logo existo. Uhum. Mas a Bíblia já dizia isso. A Bíblia. Em Provérbios. Quer dizer que tal como o homem pensa a seu respeito no seu coração, assim ele é. Então, essa transição de mente, Saltério, ela vem dessas coisas. É Bíblia. Foi a Bíblia. Eu comecei, peraí. Quem eu sou aqui nesse tabuleiro? Sim. Quem eu sou aqui? É a gente se ver num jogo de xadrez, que é um jogo da guerra, né? Um jogo estratégico. Peraí, eu só sou o peão, eu sou o rei, a rainha, eu sou o cavalo, eu sou o bispo. Quem eu sou aqui? Quem eu sou nesse tabuleiro? Então, transicionar. Se eu pensar que eu sempre sou um fracassado, é um exemplo. Aqui na Europa, eu fiz agora, eu participei de um projeto como eletricista, que é a iluminação de Natal. Não sei se na Espanha é também assim. Aqui tudo tem luz. Tudo decora tudo. E eles levam muito a sério essa questão do Natal em questão de decoração. Então, nós decoramos a cidade inteira aqui. E eu participei do projeto montando essas luzes de Natal e eu era chefe de equipe de uma equipe de 15 pessoas. A empresa contratou, é uma empresa que já mexe com isso, ela contratou uma outra prestadora de serviço de mão de obra e essa pessoa recruta trabalhadores. Ela me recrutou, me paga um salário. Quando ela me paga o salário, eu emito recibo para ela. Que aqui você tem o recibo verde, que é como se fosse o MEI aí no Brasil. Do Brasil. Então você emite, é tudo nas finanças. O negócio aqui é triste, velho. Tudo tem imposto. E você emite recibo para ela. E aí o pessoal todo... E aí teve até um rapaz de Moçambique, uns 2 do Brasil, que me aproximei mais dele, e tem um da Angola, um angolano. E nós conversando tal, eu falei assim, gente, vocês têm que parar de ficar mendigando as coisas como se vocês fossem empregado aqui. Vocês não é empregado de fulano. Passa a vê-la como cliente, ela é minha cliente. Como assim? Ela é minha cliente. Ela me chamou, me contratou para fazer um serviço, eu executo o trabalho, ela me paga. Quando ela me paga, eu tenho que emitir recibo para ela. Eu sou meu patrão. Nossa, Urbano, eu nunca pensei assim. Eu falei, porque vocês têm mente escravizada. Vocês pensam como escravo. Uhum. Lá no Brasil, eu ia falar que você era escravo CLT. Muito bom, muito bom. Ficando como escravo. Não, você não é o escravo, você é seu patrão, cara. Você é o patrão, irmão. Então, opa, anota aqui. Sem eu falei, problema. agora eu vou entrar aqui. Eu falei, você entrou aqui, você sabia mexer com essas montagens, você sabia mexer com... De vez em quando a gente pega alguém para ser pupilo, né? Para a gente ensinar. E aí eu peguei e falei assim, algum dia você fez esse tipo de trabalho? Não.
Você aprendeu? Aprendi. Você sabia mexer com a elétrica e tal? Você pegou uma noção? Peguei. Você consegue fazer... Se soltar você para fazer as instalações aí, você faz? Faço. Eu falei, então, cara, e você ainda está pensando como escravo. Você tem que olhar isso daqui, pegar o aprendizado e falar assim, meu, já que ela contrata o meu serviço, ó, você já é o terceiro. Ela tá como ponte. Agora você ganha X. E agora você imagina se você pensar como patrão e você pegar e chegar para uma pessoa que é o dono do projeto e falar assim, ó, eu quero te oferecer minha mão de obra. Eu tenho experiência, já trabalhei tal cidade para tal empresa, prestei serviços de montagem das luzes de Natal, mas agora eu estou oferecendo a minha mão de obra para você. Quanto você acha que esse cara vai te pagar a hora? Muito melhor, né? Do que quando tinha uma ponte, né? Você ganha 6, 7 euros a hora. Se você trabalhar direto para o cara, prestando serviço, oferecendo a sua mão de obra, sendo o seu patrão que você vai ganhar quanto? 12, 13, 14 a hora? Poxa, você já dobrou o negócio. Então, sempre que eu entro no negócio, o Thiago, Saltério, sempre que eu entro numa parada, eu analiso todos os prós, os contras, onde eu posso crescer. E isso não é ganância, isso é ambição. Está certíssimo. É ambição. Ah, mas eu estou passando por cima da pessoa que me colocou aqui. Não, eu não estou passando por cima dela. Eu sou o profissional que ela contratou. Ponto. Exato. Uma das coisas que eu gosto aí, pastor, dessa mentalidade, que eu também tenho ela, né? Eu já até falei uma vez pro Júnior, né? Mesmo quando eu era CLT, na minha cabeça, eu estava prestando um serviço, né? A pessoa que eu estava atendendo, que eu tinha contrato, é a minha cliente. Tanto que eu já falei para pessoas do RH, né? A pessoa fala assim, vamos analisar para ver se você tem um perfil. Eu falava para ela assim, mas eu também vou ver se vocês têm um perfil para mim trabalhar com vocês, né? Não é só você que me avalia, também estou avaliando vocês para ver se faz sentido eu ficar aqui, né? Não é uma questão de vocês me contratar. Então, essa mentalidade eu também acho extraordinária, porque as pessoas acabam se tornando dependentes do serviço, sendo que, na verdade, o mercado está dependente da mão de obra da pessoa. Então, na verdade, é o contrário. A necessidade é por profissionais bons. Não a necessidade por uma vaga de trabalho ou por um valor de salário. Na verdade, é a empresa que está com necessidade. A empresa tem mais necessidade, entre aspas, do que a pessoa, né? Eu entendo que a pessoa tem conta para pagar, essas coisas, mas se for parar para ver, quem está procurando é quem tem necessidade, não ao contrário, né? Apesar dos dois estar procurando um match, vamos dizer assim. Mas outra coisa que você me chamou a atenção aqui, que eu vejo que é uma dificuldade de muitas pessoas, é de olhar para trás e ver as suas conquistas, né? Que nem você falou, né? Não importa se você ficou rico, se hoje você ainda tem esse negócio. O importante, do meu ponto de vista também, compartilhando do seu ponto de vista, é que você fez, né? Quantas pessoas nem fazem? Quantas pessoas procrastinam? Tem vontade de abrir uma aceiteria que fala, não sei. Tem vontade de abrir um negócio de açaí? Ai, não sei se eu vou fazer. Ai, tô juntando dinheiro, mas nunca vai lá e coloca a mão na massa. Quer abrir um Sim. salão de cabeleireiro? Nunca tem coragem de fazer o curso, não dá o primeiro passo, sempre fica. Pode Tem falar. pessoas sofrendo com depressão por conta disso, porque não tem essa coragem, sabe? Tipo assim, teve uma oportunidade e não aproveitou, aí fica sofrendo porque a oportunidade passou e ela não aproveitou. Muito Tem bom. pessoas sofrendo por conta disso. O mercado, ele não tem piedade. O mercado, ele é agressivo. Por quê? Uma coisa que a gente aprende, vocês já devem ter ouvido sobre falar isso, é você encontrar a dor do cliente. Qual é a dor? A dor é a necessidade.
Aí que nem você falou, a empresa, quem precisa é a empresa. Ela precisa de mão de obra, porque sem a mão de obra especializada, qualificada, ele não produz, e se ele não produz, a empresa quebra. O cara que não tem nada, não tem empresa, não tem nada, ele só tem fome e conta para pagar. Aí o que ele faz? Se tiver que carpir um mato, ele carpe, se tiver que serrar uma madeira ali, ele serra, se tiver que quebrar uma parede ali, ele quebra. Qualquer coisa para ele tá bom, mas para a empresa, não. Então, onde as empresas batem? Na dor do profissional, que não tem visão, que não tem uma mentalidade transformada. Entende? Sim. O cara é muito bom, só que o cara, a empresa não vai olhar para ele e falar: Saltério, você é um mega professor e tal. Ô, Tiago, você é um mega analista. Não, ele vai bater na sua necessidade, na sua dor. Você é um mega analista, mas você tá lá na porta dele. O Vlad, o Bispo Vlad, que vocês conheceram, cara magnífico ali, meu cara, para mim é o number one, empreendedor em tudo, cara. Aquele ali é fora sensacional. Uma coisa que ele frisou para mim, ele falou: eu vou frisar algo para você quando eu cheguei aqui na Europa. Ele falou: eu vou frisar algo para você e que isso fique frisado na sua mente. E eu comentei com ele essa semana, eu falei: cara, aquilo que você me falou ecoa na minha mente todo dia. Ecoa, é como se eu estivesse ouvindo ele falar agora. Ó, quando você chegar nos lugares aí, presta atenção, você não vai pedir emprego para ninguém, não. Você vai lá oferecer o seu talento, o seu dom. Aí eu peguei o livro e falei: cara, isso é poderoso. Isso é poderoso, meu. Porque as pessoas batem na porta pedindo um emprego, um trabalho, um meio de sobreviver, de subsistência. E às vezes é um mega profissional, cara. O cara é um prodígio, uma dinamite. Mas ele chega lá, tá na dor, na necessidade. É fazer aquilo, ter a coragem de falar o que você falou, Thiago. Fala: não, peraí, eu também vou analisar. Eu vim aqui só para saber os pontos da contratação e agora eu também preciso analisar se vocês servem para eu trabalhar com vocês. Né? Sim. Porque quantas vezes a gente entrou num ambiente de trabalho, entramos pensando que era o emprego dos sonhos, da vida. Nossa, agora eu estou na empresa tal, dá até testemunho, Deus abriu a porta de honra. Meu amigo, você entrou pro inferno. Você só não descobriu ainda. É uma realidade. Sim, é verdade. Mas de tudo que nós falamos aqui, até agora, qual é a chave? A chave de tudo começa por aqui. Sim. A mulher do fluxo de sangue. Onde começou a cura dela? Aqui. Ela ouvindo falar de Jesus. Pensou, se eu apenas tocar. Ela pensou. Ela trabalhou aqui. Ela falou: meu, ela poderia ter se apegado em quê? Pô, já gastei fortuna com médicos especialistas. Lá veio médico dos Estados Unidos, de onde foi, tal, não deu nada. Não sei nem quem é esse Jesus. Mas ela ouviu, falou: meu. Aí ela começa a traçar, o Tiago e Saltério, ela começa a traçar um plano. Como ela vai chegar até Jesus? Por quê? Ela poderia ser apedrejada. Ela poderia ser apedrejada ali. Por isso que quando Jesus pergunta, a Bíblia diz que ela, tremendo e temendo, ela fala o que aconteceu. Se a gente voltar lá na história, ainda para trás, no Gênesis ali, Abraão tá falando com o Senhor e tal, e o Senhor tá falando: ó, vou te dar um filho, daqui a um tempo eu vou voltar aqui. A Bíblia diz que Sara tá dentro da tenda, atrás da porta, indo diz: já tô velha, já passou meus dias, meu marido já, meu Deus do céu, tá velhinho. Esses senhores aí não sabem de nada. Aí o anjo vai até ele e fala assim: por que riu? Não, mas eu não ri.
A Bíblia diz que ela, riu consigo mesma. Ela não ficou falando, ela riu. Isso tudo que eu falei, ela trabalhou na sua mente, que ela não poderia. Mas vai dizer, haverá algo impossível para Deus? Olha a diferença. Uma ouviu a promessa dos sonhos, mas colocou na sua mente, sou velha, meu marido é velho, não dá. A outra já tinha investido todos os recursos, ouviu falar de Jesus, colocou na mente, traçou um plano, é isso. Pá, 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 pá. Cara, por que ela fala, se eu tocar só na orla? Porque ela já sabia que a condição dela não poderia chegar andando. Sim, Ela sim. E rastejando. existe algo que você também passou, acho que todo mundo passa, né? Inclusive nós aqui, quando começamos o podcast, né, que é o medo do fracasso, né? Acho que todo mundo passa, mas tem algumas pessoas como você e a mulher do fluxo que enfrentam esse medo, e algumas pessoas se deixam perder pelo medo, né? Vocês sabem minha história para vir aqui para a Europa, né? Sim, você é um cara extraordinário, pastor. Os barcos, queimei as carroças, os barcos. Resumindo, não tenho como voltar. Para onde eu irei se eu não tenho como voltar, como diz o louvor, né? Diz a música. Para onde eu irei se eu não tenho como voltar? Então, o seguinte, é ir para frente, é conquistar e vamos. Como diz o português aqui, siga. Diga. É sempre. Saltério? Olha, eu já anotei mais coisas aqui, tá? Eu fico anotando os aprendizados, mas isso que você falou aí, que uma, no caso da Sara, ouviu a promessa do sonho dela. Ela ouviu e não acreditou. A Acreditou. outra, ela ouviu falar do Senhor dos sonhos. Então, a diferença não é se o nosso sonho é grande ou impossível, ou é pequeno, se para o outro não importa. É o quanto. O importante é justamente se estamos ouvindo o Senhor dos sonhos, que É é o isso. nosso Deus. E você citou aí no finalzinho que você largou tudo aqui no Brasil, queimou as carroças, tal, foi para Portugal e ia perguntar, ia pedir para você orientar, de repente, quem tem o sonho de sair do Brasil. Eu sempre comento aqui, eu não tenho nenhuma intenção até hoje, né, Deus pode mudar o nosso coração, de mudar do Brasil, pretendo ficar aqui, tenho um lugar para visitar em Portugal, tenho um lugar para visitar na Espanha, tenho onde ficar, mas gostaria de conhecer. Mas para quem tem o sonho de sair do Brasil, de ir para outro lugar, o que que você diria? O que que a pessoa precisa ver primeiro? De repente, uma coisa que de repente você olhou e falou assim: olha, eu devia ter feito tal e tal coisa antes de ter saído do Brasil. O que que você orienta para essa pessoa que tem esse sonho? Muito boa pergunta, super pertinente com o momento ao qual estamos vivendo na Europa no geral, né? Então, era até um assunto que seria legal mesmo abordar, mas a gente vai entrando por outros, mas você tocou num ponto-chave. Hoje, o que eu diria para quem tem esse sonho ou essa vontade? Eu também não tinha esse sonho, eu até comentei com vocês, né? Antes, não era meu sonho, não era meu projeto. Esse sempre foi o projeto de vida da minha irmã. E até ela falava muito sobre. A gente tem descendência espanhola e italiana, e ela começou com o processo da cidadania, e tudo que ela ia conversar, ela falava sobre passaporte, sobre cidadania e tal, e aí eu falava assim para ela, você não tem outro assunto não, cara, pelo amor de Deus, já estava já de saco cheio, e eu falei, mano, não é o meu sonho, nunca foi o meu sonho, nunca foi a minha vontade. E aí em dezembro, 28 de dezembro, eu fui levá-la no aeroporto para ela vir para a Europa, e eu falei para ela, isso daqui não é um adeus, é um até breve, né? E foi muito, como diz meu irmão, foi muito breve mesmo, que aí passou dezembro ali, meados de janeiro,
meados de janeiro, eu falei para minha esposa, falei, vamos embora? Vamos embora para onde? Não, você tá maluco, minha mãe já é de idade, não, o nosso filho acabou de casar, eu quero ver meus netos, e isso, aquilo, outro, e começou, e aí eu peguei e falei para ela, e aí passou mais uma semana, chegou meu filho, ela, e falou assim, vamos embora, pastor. Foi embora para onde? Vamos para a Europa. A princípio, nós ia para a Europa. A princípio, eu queria ir para os Estados Unidos. Já tinha visto tudo com um amigo. E, pois bem, entre a vontade de vir e o vir, deu um mês. Porque dia 18 de março, eu embarquei do Brasil rumo à Europa. Né? 18 de março. Então, assim, ó, foi tudo muito rápido. Vendi coisas minhas que eu falava assim, é difícil. Olha só, eu comprava sapatilha numa fábrica para vender, né? Para fazer um extra. Teve uma época que eu ia no centro da cidade e comprava relógios, uns relógios bonitos para vender. Ô dificuldade. Eu dava sapatilha e relógio de presente para os outros, porque eu não vendia. Olha que coisa louca. E aí a gente, num dia, minha esposa criou um grupo, nem postamos nada em OLX, nem Facebook, no Marketplace, nada. Ela criou um grupo com algumas amigas do WhatsApp e postou a nossa casa inteira. Em menos de um dia, ou em um dia, a gente vendeu 70% de tudo que a gente tinha. 70%. Então, assim, foi algo muito extraordinário. Mas esse não é o ponto da pergunta. O ponto da pergunta é o que a gente indica. As leis na Europa mudam, Saltério, da noite para o dia. Você dormiu é uma lei, você acorda já é outra lei. Outra coisa aqui, há muita divergência de informação. Você vai em uma comuna, né, o que seria como se fosse as câmaras ou subprefeituras aqui. Você vai, aqui é junta de freguesia, você vai em alguma junta de freguesia, é uma informação. Você chega em outra, com o mesmo pedido, é outra informação. Então, eles têm muita divergência e desconhecimento, muitas das vezes, das informações legais. Então, isso dificulta muito, tá? Outra coisa, a lei, um exemplo, você chegava aqui em Portugal, então existe um acordo, até hoje existe esse acordo é válido entre Portugal e os países CPLP, ou seja, os países de língua portuguesa, né? Então, a gente entra na União Europeia com dispensa de visto, entra como turista, mas um exemplo, eu quero viver em Portugal. Você poderia vir e fazer uma manifestação de interesse ou já entrar com pedido de CPLP. E aí onde você obtinha a autorização de residência. Com a autorização de residência, você pode entrar com um pedido que é Lei da Igualdade, ou seja, a Lei da Igualdade, por ser brasileiro, a gente tem os mesmos direitos e privilégios que os portugueses nativos, que o europeu nativo. Então, isso daí abria muitas portas. Hoje, você chega aqui com visto, a lei mudou, você não consegue mais se regularizar, você tem que entrar com ação judicial, é muito burocrático, é muito oneroso, né? Eu até costumo dizer assim, eu falo para as pessoas, vem para a Europa, vem que você vai ganhar em euro, que vale mais do que o real, né? É muito bom, porque você vai ficar rico na Europa? Não venha com essa ilusão. Não venha com essa ilusão, porque aqui você trabalha muito, você ganha pouco. O salário não é exorbitante, você ganha pouco. A maioria vai trabalhar em fábricas. Quando você trabalha numa empresa, você ganha o mínimo nacional. Aí é quanto, Thiago, na Espanha? Acho que é 1.100 e alguma coisa, 1.160, eu acho. Aqui tá 970, era 870, não, foi para 920. O salário mínimo é mais baixo aqui em Portugal.
Então, assim, o mínimo nacional é pouco. Os arrendamentos, por conta da procura muito imigrante, os arrendamentos subiram. Então, você não paga muito barato, né? Você paga... Arrendamento é aluguel, né, pastor? o arrendamento aqui é o aluguel, né? Você paga a média de 600, 700, dependendo da formulação, a modelação do equipamento da casa. O T1, só para você entender, um T0 aqui é um estúdiozinho. Que é só ali, ó, o quarto e um banheirinho, né? Aí tem os T1, que é um quarto, cozinha, né? Quarto cozinha, T1. T2 é uma casa já com 2 quartos, T3 é uma casa com 3 quartos, e assim vai indo, né? Então, assim, é muito. Você, para uma zona mais central, você paga mais caro. Se você vai para uma zona mais rural, você paga mais barato, só que você está afastado dos comércios. Então, você necessita de carro. Então, tudo vai te gerar custos. Tudo vai gerar custos, né? Então, assim, o salário não é lá essas coisas. Agora, quando você trabalha, um exemplo, quando a gente trabalha mão de obra, essas coisas, você ganha por hora. Então, às vezes, dependendo do que você faz, você consegue tirar um salário até legal, né? Você consegue tirar um salário aí de 1.200, quem ganha 1.200 aqui, de 1.200 você já ganha muito bem. Se você ganhar acima disso daí, você já está reinando. Na visão deles é assim. Entendi. Então, só que onde está a vantagem, então? Você fala assim, poxa, se é assim, qual é a vantagem? A vantagem é o quê? Que você, com pouco que você tem, que você ganha, você consegue viver bem. Você consegue ter. Ou seja, é uma zona de prosperidade. Que zona de prosperidade? Um exemplo. Quanto custa um iPhone 17 aí, o Pro Max? Uns 15 mil? Por aí, 15 mil, 14 Aqui mil. sim. Uns 15 mil reais. Quanto tempo você precisa trabalhar para pagar com um salário base aí do Brasil que está 1.600 por aí? Isso, 1.600, por aí. Quanto que você precisa trabalhar? Isso tira as outras contas, é só para pagar o iPhone. Quanto tempo? 10 ano? meses, 10 meses. Não, sem pagar mais nada, só com o Não vai salário. pagar mais nada. Um ano, vai. Um ano, 10 meses. 10 meses. 10 meses. Aqui, Saltério, vamos colocar 2 meses pagando as suas contas de casa, tal, em 2 meses você vai lá e paga um iPhone. Você quer andar de carro? Lembra do Celtinha que eu tinha? Custava 15 mil reais. O Celtinha canela seca, não tinha nada, não tinha direção, 2 portas, canela seca, não tinha vidro, tinha vidro elétrico, nem lembro se tinha. Mas enfim, 15 mil reais. Cara, com 15 mil reais aqui, você pode andar de BMW, de Mercedes, de Audi. Seria 15 mil euros, né? 600 euros. 600 euros, você anda aqui de Astra. Fiat Punto. Uau. Eu vou ali no mercado, eu compro 1,5 kg de camarão, uns camarão desse tamanho assim, ó, da palma de uma mão. Eu pago 10 euros, cara. Ou seja, não tem um dia que a gente não sai aqui que a gente não volta com uma sacolinha na mão. Zara. Cara, eu lembro que eu vendi terno meu aí da Zara barato, R$1.000 um terno. Aqui, Zara é tipo torra-torra, irmão. Entende? Uau. Então, assim, é muito bom, mas eu aconselho, venha com um visto. Hoje, até a questão do visto aqui para Portugal, pelo menos, está um pouco mais complicado, porque eles pedem agora, condição de trabalho, né? Ter o dinheiro para 6 meses, né? É altamente qualificado. Então, assim, não é qualquer tipo profissional que, um exemplo, eu sempre fui da área de segurança. Aqui não vale nada. Entende?
Então, assim, venha com um visto. Então, Ou distante, algum visto. Não se aventure. Se aventurar, vai entrar na informalidade, e aí as pessoas exploram muito, né? As pessoas exploram muito. Um exemplo, tem pessoas aqui, o cara chega, tá na necessidade, você vai pagar num quarto que é compartilhado, é uma casa, um exemplo aqui, hoje eu moro aqui num T3, né? Eu pego, tenho o meu quarto, uma cozinha aqui, e os outros 2 quartos eu vou e loco ou para um casal, ou para uma pessoa solteira. Então a pessoa vai usar a minha cozinha, vai usar a casa de banho aqui, que eles chamam o banheiro, né? É compartilhado. Então a pessoa só tem direito mesmo ao quarto. Então a pessoa ela paga a média de 400 a 500 euros numa vaga de quarto. Isso é surreal, é quase o preço de um aluguel de uma casa. Né? Mas as pessoas chegam na necessidade que veio naquela empolgação, na loucura, e realmente passa um veneno, né? Aqui a gente trabalha na chuva, trabalha no frio, congelando, você pega nas barras assim, a mão chega a gruda, assim, ó. Mas é o que tem, né? É o que... E o conselho, pastor, acho que seria também fazer algo manual, né? Acho que para quem vem para a Europa, seja com Sim, visto ou com não visto, você tem uma profissão manual, né? Algo sim. que, como acho que não só aqui na Europa, mas acho que no Brasil talvez também tá necessitando dessas profissão, por Sim. todo mundo querer trabalhar em escritório, né? Então acho que fazer alguma profissão manual, entender de alguma coisa manual, acho que é bem interessante para quem quer vir para cá. Porque fazer um curso, um exemplo, programar. É meu sonho, só que o seu sonho é a que prazo? Curto, médio, longo prazo? Aí no Brasil se chama drywall, né? De drywall, aqui chama pladu. Doador. Lá em Bruxelas, onde eu fiquei 3 meses lá em Bruxelas, já tem outro nome, né? Então, assim, um profissional que sabe fazer isso, aqui ganha dinheiro. Mas não pode ter medo, né? Não pode ter medo. Pintura, azulejista, tudo que é essa parte de mão de obra aqui se ganha muito bem. Se ganha muito bem. Lógico, de início você vai cair na mão dos outros, né? Trabalhar para um, para outro, mas se tiver a mente transicionada, Sim. esse é o segredo. Porque eu conheço aqui muitos profissionais que trabalham para os outros. As pessoas ganham dinheiro em cima deles. Entende? Porque a mentalidade deles é de empregado, é de ajudante. Sim. Né? Então, assim, primeiro, eu quero viver na Europa, Estados Unidos, na América, onde for. Primeira coisa, transicione sua mente. Segundo, qualifique. Terceiro, pesquise quais os meios legais daquele país, para que você vá e chegue em condições favoráveis, né? Chegue em condições favoráveis. Isso aqui tudo é muito bom. Eu falo até para minha esposa assim, aqui a Europa em si, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se perder no propósito, porque a facilidade, não de ganhar, mas a facilidade de se ter as coisas é grande. E isso pode fazer com que a gente se perca no propósito. Isso é até uma armadilha, né? Até uma armadilha. Tem pessoas que reclamam da Europa, mas não saem dela. Sai dela. Elas estão presas, realmente, mas elas estão presas aonde? No consumismo, né? A mente que não foi trabalhada, que não foi transicionada, e a facilidade de se ter as coisas é muito grande. Um exemplo, o Saltério, eu não tinha essa mentalidade, mas minha esposa falava para mim assim, é até supérfluo, tá? Vou até citar a marca, mas é supérfluo. Minha esposa falava assim, amor, você tem que comprar um Nike para você original. Eu falava assim, mas o preço desse daí, eu vou lá na 25, lá eu compro 3, 4. Só que os 3, 4 não durava nada. E um dia ela falou assim, ó, eu profetizo em nome de Jesus que você não vai mais usar esses tênis, você vai
usar as coisas originais. Você vai ter, Deus vai te abençoar para você ter. E aí passou um tempo que, poxa, eu tava viciado já, meu, de ir na Nike para comprar tênis. Beleza, transicionei a mente. Só que não era fácil. Você vai comprar um tênis aí original, é 500, 600, né? É de 300 para cima. Sim, de 300 para cima. Né? Pegando umas promoções aí. Aí esses dias ela falava para mim, meu, compra tênis. Eu falei, não tenho nem tempo para usar, minha filha. Meus tênis agora é bota de serviço, bota de chuva, né? Tenho nem tempo para usar. Ela falou, não, amor, você precisa comprar um tênis para você. Poxa, você que tá aí, às vezes, pô, você trabalha tanto para isso, e não vai ter e tal. Aí tô lá no shopping, lá dando umas passeadas e tal. Um Nike bonito, 34 euros. Lembrando que não se converte, né? Sim. A gente dado, quem converte não se diverte. Então, a gente aqui, a gente não converte porque a gente ganha em euro. Sim. Então, para mim, é como se eu estivesse trabalhando no Brasil e fosse na Nike e tivesse um tênis da Nike por R$ 34. Exato. Então, assim, meu, é menos de um dia de trabalho meu, eu vou lá e consigo ter um tênis. Eu comprei ainda em Bruxelas. Eu estava em Bruxelas. Sabe aquelas batedeiras planetárias? Aí tem uma que ela é um robozão mesmo. Ela tem liquidificador, moedor de carne, tal, e eu posso fazer linguiça, tal, uns negócios. Eu falei, poxa, meu sonho. No Brasil, R$ 3.500. R$ 3.500. Eu paguei 100 euros, cara. Olha só. 130 euros, 100 euros. Eu trouxe no avião, cara. Eu falei. Que show. Ou seja, eu tô falando isso para mostra um exemplo assim, você trabalha muito, tal, mas você consegue ver o fruto do seu trabalho. Você vai no mercado, ô Saltério, você compra. No Brasil, eu costumava fazer compra e comprar aquilo que dava. Não o que dava vontade. É aquilo que dava para comprar. Aqui, você vai e compra o que quer. Aqui eu não, assim, às vezes eu não compro como de mão de vaca mesmo. Fala assim, caro. Minha esposa diz assim, amor, tá 2 euros isso daí. Eu falo, não, tá caro, filho, tem gato. Mas, meu, você consegue ir no mercado e chupar um sorvete de qualidade, sabe? Você consegue comer. Ir num restaurante aqui, se você quiser, você vai toda semana, cara. Eu vou aqui, às vezes eu gosto de tomar um café fora. Falo, vamos tomar um café, amor. Aí eu gosto de comer um croissant com misto, né? Eles abrem aquele croissant maravilhoso que quando você vir para a Europa você vai provar. Aquele croissant com queijo, presunto ali, café com leite grande e um pastel de natas. Como tudo. Na hora de pagar, quanto que deu? €1,50, É €1,60. nada. É nada. Nossa, aí tá mais barato que aqui, hein, pastor? Aqui só o café com leite tá 2 e pouco. Mas ainda assim, eu acho muito acessível, muito acessível. Sim. Todo dia você tem presunto e queijo na sua mesa, se você quiser. Aqui o presunto aqui é aquele, sabe, tipo de Parma, aquele que é aquela coxona. Aquele presunto que a gente está acostumado no Brasil aqui chama fiambre. Fiambre. Mas se você quiser, todo dia tem na sua mesa. Todo dia. Você consegue aves. Meu, é muito bom, só que tem que tomar cuidado para não se perder no propósito. E muitas pessoas vêm iludido com essas coisas. Uma riqueza. E a maior riqueza para nós é a prosperidade. Sim. Essa é a maior riqueza. Ou seja, eu trabalho, eu ganho razoavelmente entre pouco e muito,
ganho razoável. Mas te falta o quê? Não falta nada. Falta nada, o suficiente. Né? Tem sempre o suficiente. Fator, e de nada eu tenho falta. Glória a Deus. Tem nos faltado, né? É Ele que não pode nos faltar. É mesmo. Eu vejo prosperidade, né? Eu vejo prosperidade nisso. Então, o meu conselho para as pessoas é: transicione a mente, se qualifique, independente da lei. Se a lei exige, não exige, se qualifique. Se programe, veja qual as regularidades para entrar naquele país. Uhum. Tudo certinho. Glória a Deus, pastor, glória a Deus mesmo. E o assunto aqui, eu acho que renderia mais coisas aí. Mas estamos caminhando para o fim, e o Sotério vai falar aí dos patrocinadores. Ok, vamos lá. Vou falar aqui, começando pela Zora, a empresa abençoadíssima, a empresa que eu conheço o dono de longa data, tá aí, meu Dono de amigo mim. Thiago. A Zora é especialista em funcionários de inteligência artificial. Eu falo que é o nosso patrocinador que tem atendentes virtuais. Eles vão atender a empresa, você que está nos acompanhando, nos assistindo aí nesse podcast, e é empreendedor, e tem uma demanda no direct, no Facebook, no WhatsApp, não consegue atender tanto cliente, glória a Deus por isso, a Zora faz isso para você, com funcionário virtual, e você vai pagar bem menos do que se fosse pagar para um funcionário físico. E esse daqui trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, não precisa tirar férias, é o único que trabalha no celular, mas não fica no joguinho ou não fica nas redes sociais fazendo coisas que não diz respeito ao trabalho. Pelo contrário, vai trabalhar o tempo todo. Então, o outro seu funcionário que você gosta muito dele, você pode colocar em outras funções que ele vai poder atender as suas demandas de uma forma melhor. Mas o WhatsApp e o Instagram, todas essas questões aí é com as horas, sem contar que ela vai agendar, vai cuidar da sua agenda, faz vendas, tá bom? E atende de uma forma humanizada. Um outro patrocínio que oferece aqui o nosso trabalho, o nosso podcast, é a Loja D, onde você encontra de tudo, desde suplementos alimentar, eu vou falando e o meu fone vai saindo aqui, ó. Suplemento alimentar até roupas. Temos também a Isoseg, dispositivo de rastreamento e bloqueio de veículos. Se você precisa de rastreamento, colocar bloqueio, colocar um alarme aí no seu carro, de uma forma bem feita, é com a Isoseg. Entra lá no nosso Instagram, @soufilhopróspero. Vai no direct e fala, quero falar com a Isoseg, e a gente direciona você, ok? A R2R, Solução em Engenharia, a empresa do Ronivaldo, onde ele tem um episódio dele aqui no Filho Próspero também, com ele falando sobre a empresa dele, a Solução em Engenharia. Você precisa de laudo, você precisa de avaliação, de vistoria, fale com a R2R. Tudo isso que nós estamos falando, o link está aqui na descrição, exceto a Isoseg, que você vai falar com a gente lá no Instagram, ok? Eterno Marcas, registre sua marca com preço justo e acessível a todos. O Filho Próspero é registrado lá pela Eterno Marcas. O atendimento muito bom mesmo da nossa querida irmã Aline. Então, vai montar sua empresa, a primeira coisa que você deve fazer é o quê? Registrar a sua marca. Temos também a D3 ar-condicionado, respiramos ar-condicionado. Esse calorzão, aí na Europa, percebo que está bem frio, mas aqui em São Paulo, apesar da chuva, está bem quente. E país, né? País litoral, país tropical, a gente passa por muito calor. Está passando calor, precisa ou de uma manutenção no seu ar-condicionado, é com a D3 ar-condicionado. Quero lembrá-lo que você pode acessar também o canal Júnior Saltério, onde nós estamos tendo toda segunda-feira, ou uma vez ou outra,
uma segunda-feira ou outra, ou seja, de tempo em tempos, temos podcasts lá onde conversamos sobre a Bíblia na prática, o nosso dia a dia, ok? Assuntos dos mais diversificados lá no Júnior Saltério Podcast. E como o pastor Urbano falou, nós não devemos perder o propósito, não devemos esquecer do propósito. O propósito é levar a mensagem de que só Jesus salva. E, dentre todos esses patrocinadores, eu gostaria de agradecer, mandar um abraço especial para o pastor, um outro pastor, que é o pastor Felipe Santos, que tem sempre nos apoiado. Eu até me emociono de falar que, semelhante ao pastor Urbano, ele sempre também tem apoiado a gente desde o começo. Foi o primeiro episódio, pastor Urbano, foi com o pastor Felipe Santos, e tudo que a gente solicita para ele, nós precisamos de tal coisa, ele, opa, tá aqui, precisamos de indicações, tá aqui, já manda umas 10, umas 20 indicações. Então, quero deixar esse abraço para o pastor Felipe Santos, que Deus continue abençoando ele. Amém? Amém, amém. Pastor, como eu falei, estamos caminhando para o fim, mas eu gostaria que você falasse aí de forma resumida ou mais direta possível o que é para você prosperidade e o que é propósito, porque você citou propósito aqui, e eu creio que algumas pessoas vão querer entender seu ponto de vista de propósito e prosperidade. Bacana. Eu acho que, assim, tudo que nós falamos aqui já foi meio que uma aula sobre... Não, você deu uma aula aqui, pastor. Sim. E prosperidade. Propósito, primeiro, é aquilo que você se propõe ou é designado a fazer, né? Isso é um propósito. Por exemplo, você está numa missão de um rei e ele te manda conquistar tal território. Aquele é o seu propósito. Só que para chegar até lá, você tem que vencer os obstáculos, né? Você tem que romper barreiras para chegar lá. Ou seja, no meio do caminho você vai ter distrações, obstáculos, guerras, lutas para enfrentar. E é o que eu falei no começo, não é o quanto você vai apanhar, mas é o quanto você vai apanhar e ficar de pé e falar, eu não posso desistir. É os nãos que você vai tomar, as palavras que vão dizer que você não é capaz, e é o quanto você acredita em você. E é o quanto você acredita naquele que te enviou para um propósito. Porque você fala, se ele me enviou, ele não me enviou à toa. Né? Então, assim, não se perder no propósito é saber por que eu estou aqui. Eu cheguei aqui por quê? É para provar algo para mim? É para provar algo para minha família de dizer que, poxa, eu não sou um coitado, um Zé Ninguém, ou sei lá o que você pensa ou o que dizem ao seu respeito. Mas é você não se perder no caminho. Não desviar a atenção, é se livrar desse TDAH espiritual, né? Que dizem que tem TDAH, ele se distrai fácil, ele perde o foco. Não, eu sei qual é o meu destino. Eu tenho um propósito, o meu propósito é chegar em tal lugar, o meu propósito é fazer tal coisa, o meu propósito é alcançar vidas. Qual é o meu propósito nessa vida? Qual é o meu propósito no reino? Qual é o meu propósito quanto um homem de família, um pai de família? Qual é o meu propósito como cristão, como empreendedor, como profissional? Nós temos vários propósitos. O propósito não é um só. Ninguém é dotado de um só propósito. Nós temos vários propósitos, metas, alvos na vida. Né? É o quanto eu me dedico, o quanto eu me empenho, o quanto eu acredito que aquilo ali é bom. Então, isso para mim é propósito. Isso para mim é propósito. Né? Eu entender o meu propósito no reino de Deus, como homem de Deus, como pastor, ou como parte desse corpo. Né? Então, isso para mim é propósito. Você precisa entender o que você quer, onde você quer chegar, o que é preciso para fazer, mesmo que tenha obstáculos.
eu preciso seguir. Glória E a Deus. prosperidade, para mim, é você ver o resultado do seu trabalho, o resultado do teu esforço, o resultado do teu propósito, daquilo que você tem feito para alcançar o teu propósito, para chegar na meta final. Porque o propósito não é o ponto de chegada. Propósito é o ponto de partida. Né? Eu tenho propósito, meu propósito era chegar até a Europa. Era o meu propósito. Então eu tive que galgar, passar obstáculos, fazer todo um processo para chegar até aqui, né? Então, assim, é o seu ponto de partida. Fala assim, o meu propósito é chegar até tal ponto, até tal lugar, é fazer tal coisa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me qualificar, eu preciso me preparar, eu preciso me motivar, eu preciso transicionar minha mente. É tudo aquilo que nós falamos aqui. Tudo que nós falamos aqui hoje é o tempero que vai nesse caldeirão, nessa panelada, é o tempero, né? Já a prosperidade é aquilo que o salmista vai dizer. Ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor e dele eu não tenho falta. É entender isso, cara. Porque quando você fala para você, de nada eu tenho falta, o Senhor, poxa, aí eu te pergunto, ô Júnior, o Senhor é o teu pastor? Sim. Tiago, o Senhor é o teu pastor? Sim, sim. Te faltou dinheiro? Não, graças a Deus. Te faltou? Em algum momento, faltou. Não, em algum momento não tem da forma que a gente gostaria, né? Agora, eu tô falando na vida, no Ah, geral. sim, já aconteceu de não ter R$ 1 no bolso. Sim. Desde quando a gente entendeu que o Senhor é o nosso pastor, Hum, faltou dinheiro? Faltou. Te faltou algum dia saúde? Faltou. Já fiquei doente, já Sim. faltou dinheiro, faltou mas o Senhor paz. não faltou. É, Sim, o O Senhor não Senhor- faltou. Aí você fala, poxa, se eu falar tudo que eu já vivi, sofri na vida, cara, já era para ter amarrado uma pedra numa corda no pescoço e jogado no rio. Mas o Senhor não me faltou. Eu tomava um tombo e quantas vezes, meu Deus do céu, quantas vezes, já teve vez de eu ligar para minha esposa e falar para ela assim, eu vou abrir isso aqui com vocês aqui. Eu ligava para ela e falava assim, desculpa a palavra, eu tô um bosta, meu. Eu não sou nada. Eu não sei o que você está fazendo comigo, porque eu não estaria comigo. Aquele sentimento de que a pancada foi tão grande assim. Eu falo, se o senhor quisesse me tirar a vida. E eu lembro que na época eu trabalhava armado, né? E a minha vontade naquele dia era tirar a minha vida. E eu lembro que eu com a arma ali, eu falava assim, eu falava não, né? O inimigo falava na minha cabeça assim, aquelas muitas vozes falavam na minha cabeça assim, é uma só e você resolve o seu problema. Mas eu queria resistir àquilo. Na verdade, eu estava ligando para ela, não era para falar que eu era um bosta. Na verdade, eu estava ligando para ela para pedir socorro. uhum. Eu tinha coragem de falar, socorro. Então, teve dia que faltou o ânimo, teve dia que faltou a coragem, teve dia que faltou aquela coisa de acreditar que vai dar certo. Teve dia. Porque era tanta pancada, tanta frustração, você tentar as coisas e não dar certo. Tem dia que bate pesado. Parece que não vem um lutador contra você. Parece que vem o mundo inteiro te batendo. E aí ela falava assim, eu vou orar com você. Eu falei, então ora, vamos orar. Meia hora depois, 20 minutos depois, eu ligar para ela, eu tava pensando aqui, vamos fazer tal coisa e tal e tal. Ela falou, cadê aquele cara? Já tá fazendo projeto. Eu tinha acabado de tomar um tombo.
Eu estava projetando como consertar os degraus da escada para subir de novo. Ou seja, o que não me faltou? Não me faltou o Senhor. Graças a Deus. Então, isso é prosperidade. É a gente sair aqui para trabalhar debaixo de chuva, meu, no frio, o vento comendo solto, você tomando chuva e tá frio, e você com 10 blusas, calça térmica e tal, e vamos trabalhar. Eu trabalhei esse final de ano, uma média de 16 horas por dia. Começava às 8 da manhã e terminava meia-noite, montando as luzes de Natal, subindo em grua, subindo em árvore, subindo e descendo escada de 9 metros, e vamos, fazendo essas coisas. O que é prosperidade? É que mesmo em meio a tudo isso, você se esforça. Tem gente que acha que prosperidade, Thiago, é o cara tá aqui no sofá de casa, assistindo a Netflix, pegar o celular, entrar no aplicativo da conta do banco. Entrou R$1.000, entrou 100 mil, entrou 5 mil euros. Não, prosperidade não tem nada a ver com essa riqueza que as pessoas incutiram na mente. Prosperidade é suor do teu trabalho com resultado. É aquilo que eu falei, você trabalha muito, ganha pouco, mas você consegue se vestir bem, comer bem, consegue morar bem. Isso para mim é prosperidade. Amém. Eu vejo o Senhor nessas coisas. Então, o Senhor não pode nos faltar. Quando nós entendermos que o Senhor não pode nos faltar, é Ele que não nos falta, a gente nunca mais vai ter falta de nada, porque em tudo o Senhor nos supre e nos sustenta. Eu olho muitas das vezes, eu costumo dizer, tem uma frase que eu digo assim, eu falo, acostume os teus olhos a olhar para o futuro, porque o passado você já sabe por onde passou. Mas de vez em quando eu paro, olho para trás e fico vendo o tanto que eu caminhei, só para ver as conquistas. E aí, quando eu olho as conquistas, é algo inacreditável, Saltério e Thiago, porque eu olho e falo assim, como eu conquistei? Se eu não tinha dinheiro, não tinha recurso, eu só tinha uma vontade. Como que eu cheguei até aqui? Porque a gente toma tanto tombo que quando a gente tem até medo de olhar para trás, né? Porque tem medo de olhar para trás e ver só a destruição que foi. Mas quando eu olho para trás, eu vejo as coisas que eu conquistei, e aí me lembra uma frase que o pessoal coloca, que é pegadas na areia, né? Tem até uma música, assim, pegadas na areia. Então, assim, você tá ali, tem dois pares de pegadas na areia, aí você fala, o Senhor estava do meu lado. E aí chega um período da sua vida que o negócio está frenético ali, só pancada, e só tem um par de pegadas, e aí o cara olha e fala assim, poxa, até o Senhor me abandonou. Aí o Senhor olha para você e fala assim, não, naquele momento só estava o meu par de pegada, porque você estava no colo, né? E é assim que eu me vejo, é assim que eu vejo minha vida, né? Uma vida de luta, mas de conquistas gloriosas. Pastor, tá com a conta recheada? Não. Pastor, já tá, a sua casa é própria? Não. Tá andando de Mercedes aí, BMW também? Não. Mas só conquistas gloriosas. Glória a Deus. Sabe, eu consigo dizer assim, eu sou próspero, porque o Senhor nunca me faltou. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus mesmo. Muito obrigado, mais uma vez, por compartilhar um pouco da sua história, né? E na verdade, seria muito bom se a gente fazer o plano B aí, fazer uma segunda. Vamos marcar uma segunda, né, Júnior? Júnior, você tem algo a acrescentar aí? Eu só agradeço também, pastor, e quero deixar um abraço para a pastora Karina. Sim. Bom, e para toda a sua família também, pastora Karina e família. Sim, queremos agradecer pela disposição. Na verdade, a gente, desde a época que você falou que ia viajar, nós ficou pensando, como que a gente vai convidar o homem, que agora o homem está correndo atrás aí do objetivo, do propósito, né? E a gente não queria atrapalhar.
mas somos muito gratos por toda a história, né? Eu sei que em breve o senhor vai estar com o Pode Crer Urbano de novo, né? Agora em Portugal. Os propósitos. Isso aí, eu tenho certeza que vai acontecer, porque como você falou, tudo que você coloca na sua cabeça, você vai lá e faz, e a mão do Senhor é contigo. Então, que permaneça isso. Sou muito grato, né, por estar participando desse podcast, né, formato novo aí, o Júnior topou fazer, né, esse meu sócio é top demais, topa todas as loucuras que a gente pensa também, pastor. Então, quero agradecer, né, gostaria que você deixasse aí uma mensagem final, para a gente estar finalizando, e é isso. Deixa as redes também. As redes também, é verdade, as redes sociais, pastor. Quero agradecer aí imensamente a vida de vocês que se tornaram amigos, né? Se tornaram amigos. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de ter participado na vida de vocês, desse projeto maravilhoso que é o canal Filho Próspero, que tem abençoado muitas vidas, muitas pessoas através do conhecimento, da palavra, né? E de tantos profissionais, pessoas do reino que passaram pelas entrevistas aí. Então, eu sou muito grato a Deus pelo tempo que passamos juntos ali fisicamente, né? E agora pelo tempo que estamos passando aqui virtualmente, né? Através das redes aqui. Sou muito grato. Tiago, manda um abração para Magda, tá? Pode deixar. Torcendo muito por vocês. Estamos aqui perto, nós estamos perto, estamos algumas horinhas só, viu? Logo vamos estar junto. Somos vizinhos. Para a Espanha, eu acredito que até o mês que vem, em nome de Jesus, eu vou estar indo até Ourém, né? E de repente a gente esteja perto aí, a gente dá mais uma esticada. Amém. Saltério, cara, gratidão. Manda um abraço pro seu filho. Sim. Salterinho. Ele estava brincando agora há pouco, desculpa, estava brincando agora há pouco com aquele boneco que você deu para ele, aquele robozinho. Ah, que da hora, que top. Direto com aquilo. Que top, gratidão. E eu quero dizer a todos os filhos prósperos, nunca duvide dos teus sonhos. Você é o maior incentivador dos teus sonhos. Você tem que ser o maior investidor dos teus sonhos. Nunca desista dos teus sonhos. Porque se você desistir, nem Deus vai querer apostar em quem não acredita. Uma coisa que Deus, ele mais trabalha é com esse livre-arbítrio. Né? Então, acredita nos seus sonhos, acredita em você, você é capaz, você não nasceu de um acaso, você não é um acidente químico, biológico, você foi chamado pelo nome, você foi sonhado, sonhada. Então, acredita, você já é um vencedor, uma vencedora. Entre mais de 5 milhões de espermatozoides, você já venceu a corrida, né? Nós vencemos essa corrida, então acredita que prosperidade vai muito além do que os recursos. Eu costumo dizer uma coisa, Júnior e Tiago, para finalizar aqui, que os nossos sonhos sempre serão maiores do que os nossos recursos. Tudo que você sonha e projeta, e você olha para a conta, você fala, não dá. Uhum. Os nossos sonhos sempre serão maior do que os nossos recursos. Mas se você se propor a sonhar, o dono dos sonhos, o Senhor dos sonhos, Sim. Deus, ele é fiel para colocar os recursos necessários na sua vida. Desde que você não desista, acredita. Seja o José do seu tempo. Glória a Deus, glória a Deus. Também. Glória a Deus. Solteiro, vamos falar aquela frase de final de podcast? Sim, vamos. Gratidão aí sempre. Mais uma vez, quero agradecer o pastor antes de falarmos a nossa frase aqui.
Foi um aprendizado sensacional, realmente uma aula. Então, glória a Deus por sua vida, pastor. Deus continue te usando, te abençoando grandemente aí onde o senhor está e por onde o senhor passar, o senhor é contigo. E, quer dizer, onde a sua voz chegar, né? Porque o senhor vai estar aí no Brasil, aí em Portugal, a gente aqui no Brasil vai estar assistindo, as pessoas aqui, todo mundo. Deus continue abençoando grandemente. Como que é, Thiago? Você pediu para a gente falar? Como começamos, terminamos. Graça e Graça e paz paz a a todos. todos. Amém. Amém. Isso aí.